A Floresta dos Sussurros, episódio 12. Quando a floresta chamou Clara, Clara começou a mudar aos poucos. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, nem foi fácil de perceber no começo. Primeiro, vieram os silêncios. Silêncios que se estendiam por tempo demais, que deixavam o ar pesado, carregado de perguntas sem resposta. Depois, surgiu um hábito estranho, quase imperceptível. Ela parava no meio de uma frase, os olhos perdidos no vazio, como se estivesse escutando outra pessoa terminar o pensamento por ela. Uma pausa, um suspiro, e então ela retomava a conversa. Mas algo já tinha se quebrado. Júlio, desesperado por uma explicação lógica, tentou atribuir tudo ao medo, ao estresse, ao clima sombrio que pairava sobre a casa desde que a floresta começou a se insinuar em cada canto da vida deles. Era a floresta que rangia no telhado, que batia nos vidros das janelas com seus galhos secos, que parecia observar cada movimento deles. Fazia sentido que uma criança ficasse assustada, que seu comportamento mudasse. Ele se agarrava a essa ideia com todas as forças, porque a alternativa era aterrorizante demais para sequer ser considerada. Mas no fundo, ele sabia. Havia algo mais, algo diferente e muito mais antigo do que o simples medo. À noite, o verdadeiro mistério se revelava. Clara falava dormindo, mas não eram os gritos de um pesadelo ou o choro de uma criança assustada. Eram murmúrios. Palavras sussurradas com uma clareza desconcertante. Ela murmurava nomes de lugares que Júlio conhecia dolorosamente bem. Lugares que ele jamais descrevera para ela, que ele guardava trancados no fundo de sua mente, como segredos venenosos. O lago que mudava de lugar. A trilha que só aparecia sob a luz da lua. A árvore grande demais para ser ignorada. Aquela que parecia o coração pulsante da mata. Como ela poderia saber? Como aqueles nomes, aquelas imagens, poderiam ter escapado de sua memória para os sonhos da sua filha? Ele se sentava ao lado da cama dela, no escuro, ouvindo aqueles sussurros e sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Era como se a floresta tivesse encontrado um novo caminho para entrar em sua casa. Um caminho através dos sonhos de Clara. Em uma dessas noites, um medo primitivo arrancou Júlio do sono. Ele acordou com a certeza absoluta de que não estava sozinho no quarto. Não havia sombras visíveis. Nenhuma figura espreitando no canto. Mas o ar parecia denso, pressionado, como se outro corpo, invisível e pesado, ocupasse o espaço entre ele e a cama de Clara. A própria atmosfera do quarto tinha mudado. Ele prendeu a respiração, tentando identificar a origem daquela sensação. Foi quando ouviu, a respiração de Clara estava diferente, mais lenta, mais profunda do que o normal. Estava estranhamente sincronizada com algo além dela mesma, um ritmo que não pertencia a este mundo, mas ao pulso lento e antigo da terra sob a casa. Com o coração martelando contra as costelas, ele se levantou e caminhou lentamente até a cama dela. O chão de madeira parecia gritar a cada passo. Quando se inclinou sobre a filha, os olhos dela se abriram de repente, mas não era Clara quem o encarava. Os olhos estavam abertos, mas vazios, fixos em um ponto além dele, além das paredes do quarto. Não parecia acordada, não parecia dormindo. Estava em algum lugar no meio, um lugar que Júlio não conseguia alcançar. E então, ela falou. A voz era de Clara, mas as palavras não eram dela. A floresta me chamou, ela disse, com uma calma que fez o sangue de Júlio gelar. Não é uma voz, continuou, mas um convite. Algo antigo, paciente, que não exige pressa. A cada palavra, o ar no quarto parecia ficar mais rarefeito, algo que promete respostas. Depois disso, ela fechou os olhos e sua respiração voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Júlio ficou ali, paralisado, olhando para o rosto sereno de sua filha, agora um portal para algo que ele não conseguia compreender. O convite tinha sido feito, e não era para ele. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela não trouxe nenhum alívio. Júlio se sentia exausto, como se não tivesse dormido por dias. Enquanto preparava um café amargo, algo perto da porta dos fundos chamou sua atenção. Ele se aproximou, o coração já acelerando. No chão de terra batida, havia marcas de pés pequenos, do tamanho dos de Clara, mas não eram dela. Ele conhecia cada centímetro da sola dos sapatos da filha. Aquelas marcas eram diferentes, mais antigas, mais profundas do que deveriam ser. Como se a pessoa que as fez tivesse um peso muito maior do que seu tamanho sugeria. Era como se tivessem sido feitas por algo que lembrava uma criança, mas que definitivamente não era uma. A imagem daquelas pegadas se gravou em sua mente. Um aviso silencioso e terrível. A floresta não estava mais do lado de fora, já estava dentro. O desespero tomou conta de Júlio. A lógica, a razão, tudo aquilo em que ele tentara se apoiar, desmoronou. Ele olhou para Clara, que tomava seu café da manhã em silêncio, e viu nela uma fragilidade que o apavorou. Ele precisava tirá-la dali. Naquele mesmo dia, ele arrumou uma pequena mala,
colocou Clara no carro e dirigiu. Dirigiu para longe, sem um destino certo, apenas com o objetivo de colocar a maior distância possível entre sua filha e aquela mata maldita. Ele observava pelo retrovisor a linha das árvores se tornando cada vez menor, até desaparecer no horizonte. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ele pensou que apenas talvez, tivesse conseguido... Mas ele estava enganado. Quanto mais se distanciavam fisicamente da floresta, mais Clara parecia se fechar em si mesma. Era um processo inverso e terrível de se assistir. Os olhos dela perdiam o brilho, a pele ficava mais pálida, os sorrisos, cada vez mais raros. Era como se uma parte dela tivesse ficado para trás, e agora, com a distância, essa parte estivesse sendo puxada, esticada até o ponto de se romper. A energia vital dela estava sendo drenada, sugada de volta para o lugar de onde fugiam. A floresta não precisava estar perto para alcançá-la. Seu poder era muito mais sutil, mas e profundo. Naquela noite, eles pararam em um pequeno hotel de beira de estrada, um lugar anônimo e sem vida. Júlio esperava que uma noite longe de casa trouxesse alguma normalidade, mas a floresta falou dentro daquele quarto. Não em sussurros, não através dos sonhos de Clara. Ela falou de uma forma muito mais direta, mais aterrorizante. Falou no ranger da madeira do assoalho, um som que parecia imitar passos lentos. Falou no estalo das paredes, como se a estrutura do prédio estivesse sendo pressionada por uma força invisível. Falou no som profundo e ressonante da terra se acomodando sob os alicerces. Um som que Júlio reconheceu das noites em sua própria casa. A floresta estava ali. Ela os havia seguido. Ou talvez, ela nunca tivesse precisado segui-los. Talvez ela estivesse em todos os lugares. E foi naquele momento, no silêncio opressor daquele quarto de hotel barato, que Júlio entendeu. A escolha já havia sido feita, e não por ele. Todas as suas tentativas de lutar, de proteger, de fugir, foram inúteis. A floresta não o queria mais. Ele era apenas um obstáculo, uma testemunha inconveniente. Agora, ela queria Clara. E o que a floresta quer, a floresta toma. A pergunta não era mais se, mas quando, e o som da terra se acomodando sob seus pés, parecia uma contagem regressiva. O que Júlio fará agora, que sabe que não há escapatória? A floresta fez sua escolha. Mas será que Clara terá a sua? Não perca o próximo episódio de A Floresta dos Sussurros. Para descobrir, se você está gostando da nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo. Deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo mais mistérios para você. Obrigado por ouvir, e até a próxima.